Olá pessoal, eu me chamo Kevin Gomes, eu sou aluno de redes da FATEC Osasco e hoje eu vou estar ensinando para vocês como fazer um compartilhamento de um diretório utilizando o servidor Samba. Antes de iniciar aqui então a apresentação, eu quero saudar o professor orientador desse projeto, Leandro Palha. Então vamos lá. Nesse vídeo nós vamos aprender o que é o servidor Samba, vamos aprender também como fazer o compartilhamento do diretório utilizando o Samba e como criar um usuário para que nós possamos acessar esse diretório que nós vamos criar. Então, explicando bem resumidamente o que é o servidor Samba, o Samba é um software servidor para Linux que permite então o gerenciamento e compartilhamento de recursos em redes formadas por computadores com Windows. Vamos colocar então a mão na massa? Certo, eu já estou aqui com a minha máquina virtual ligada. E aqui do lado também eu vou deixar um roteiro desse vídeo que eu estou fazendo com vocês, caso vocês não compreendam a minha fala ou se percam em alguma parte, eu vou deixar aqui passo a passo, tá bom? Para que vocês possam ir acompanhando também do que eu estou fazendo. Então aqui eu vou entrar, logar na minha máquina virtual com meu usuário e senha, certo? Após ter logado na minha máquina, o primeiro passo que você tem que fazer é entrar em modo root. Então, para entrar em modo root, você precisa dar o comando. Vou escrever aqui do lado, sudo espaço su. Então, vamos lá. Vou digitar aqui o comando sudo su. Vou entrar com a minha senha. E perfeito, entrei em modo root. É necessário, então, para o segundo passo, que você tenha instalado em sua máquina virtual o servidor Samba. Como eu já tenho o servidor Samba instalado em minha máquina virtual, eu vou pular essa parte, beleza? Se você já tem então um servidor Samba instalado na sua máquina, vamos passar para a próxima etapa, em que nós vamos editar o arquivo de configuração do Samba, que é o smb.conf. Para podermos acessar esse arquivo, nós vamos utilizar o comando cd /etc/sam. Então vamos lá. Pronto, eu já entrei então aqui no Samba. Eu vou listar agora os arquivos que eu tenho aqui. Ó, podemos ver aqui que eu tenho o arquivo original smb.conf. Eu tenho também o backup, o smb.conf.bkp. Eu fiz um backup, é importante que você faça o backup do arquivo original, porque nós vamos modificar o arquivo original. Então, é bom que você tenha uma cópia do original salva, para caso aconteça alguma coisa, você tenha ali o arquivo original, sem nenhuma edição. Eu vou entrar aqui no arquivo original para que vocês possam dar uma olhada de como ele é. Então vamos lá. Ó, esse daqui é o arquivo original. Eu não mexi em nada dele. Ele tá aqui do jeito que ele veio, tá bom? Então é importante que você faça um backup nele, para que você possa ter salvo essas configurações aqui, caso você precise futuramente, dê algum problema, etc. Para você fazer um backup, é só você digitar o comando cp e o nome do arquivo, tá bom? Certo, agora eu vou acessar o arquivo original, para que nós possamos editá-lo. Para acessar, então, nós vamos utilizar o comando nano e vamos digitar o nome do arquivo. Então, vamos lá. Nano smb.conf. Certo, esse daqui é o arquivo que eu editei. Eu já tenho aqui já o passo a passo, ele já está definido aqui com os comandos, né? Com os comentários do que é cada comando, que eu estava testando nele, já deixei tudo prontinho aqui. Então, o primeiro passo nós vamos definir o grupo de trabalho, né? O workgroup. E aqui você pode definir então o nome que você quer dar para o seu grupo de trabalho. Eu vou excluir esse LD2 noite e vou colocar então P2 Linux Samba.
Depois que você definir, então, o grupo de trabalho, você vai definir o padrão de segurança do acesso. Que aí você vai digitar o security e aí você vai definir. Eu defini aqui como que o acesso possa estar como user mesmo, né? Quem tem acesso ao diretório que eu vou compartilhar tem um acesso de usuário. Depois vamos definir então as definições do compartilhamento. Aqui em Conchetes você vai dar um nome para esse compartilhamento. Então eu vou dar um nome eu coloquei ali em cima P2 Linux Samba. Então eu vou colocar aqui LD2, que é o nome da minha matéria, noite P2. Perfeito. No comment, você vai colocar o comentário que você quer que apareça. Então eu vou excluir esse daqui, teste de compartilhamento. E eu vou colocar então professor Leandro Paia, o mestre. Certo? Aqui nós vamos definir então o caminho que esse diretório vai seguir, né? Para que ele possa ser acessado. Então eu vou definir aqui que eu quero ele em /home. Eu vou tirar esse teste de compartilhamento e vou colocar um outro caminho. Depois nós vamos criar esse outro diretório. Então eu vou colocar como P2 Linux. Opa! P2 Linux. Perfeito. Eu vou anotar aqui que eu preciso criar depois o diretório P2 Linux, para eu não esquecer. Aqui em Users, então, você vai definir o usuário que vai ter acesso a esse arquivo que você vai compartilhar. Então, aqui eu vou definir o usuário aluno. Eu vou colocar um usuário novo para que nós possamos criar esse usuário depois. Então, eu vou criar o usuário aluno prova. Perfeito. Usuário aluno prova. Deixa eu anotar aqui também. Aluno prova. Perfeito. Certo. Depois que você fez então todas essas configurações aqui de compartilhamento, você vai salvar. Para salvar, você vai dar um Ctrl+O, Enter, depois vai dar um Ctrl+X para sair. Perfeito. Depois de nós termos feito as definições para o compartilhamento, nós vamos então criar o diretório em Home. Para criar o diretório em Home, nós vamos utilizar o comando cd /home. Vamos lá então. cd /home. Vamos dar o comando mkdir e vamos colocar aqui o nome do diretório que nós vamos criar. Como eu defini ali P2 Linux, então é esse nome que eu vou definir aqui. P2 Linux. Perfeito. Agora eu vou entrar nesse diretório que eu criei. cd P2 Linux. Ótimo. Já entrei aqui no diretório que eu criei. Agora nós vamos editar um arquivo txt para que nós possamos compartilhar ele, tá bom? Então esse arquivo txt é o arquivo que nós vamos compartilhar. Então aqui, já no diretório que você criou, você vai digitar o comando nano e o nome do arquivo que você quer. Aqui eu vou colocar instruções. Vou colocar aqui sem ser cedilha e sem também um acento. Vou colocar instruções prova ponto txt.
Perfeito. Aqui, então, você vai definir aquilo que você quer compartilhar. Então, no arquivo TXT, eu vou colocar aqui, olá, aluno. Seja bem-vindo. Aqui eu estou inventando um texto aleatório. Fique atento às questões da prova. Faça com calma. E não colhe dos colegas. Perfeito. Boa sorte. Então eu vou querer compartilhar esse textinho com os alunos que forem acessar esse diretório. Então agora eu vou salvar. Para salvar, o mesmo passo. Ctrl O, Enter, Ctrl X para sair. Perfeito. Depois de nós editarmos o arquivo TXT, nós vamos então criar o usuário, aquele que nós colocamos para ter acesso a esse arquivo, a esse diretório que nós vamos compartilhar. Então, definir lá que quem teria acesso seria o usuário aluno prova. Então, nós vamos criar esse usuário. Para criar o usuário, nós vamos utilizar o comando user add -m. Então, vamos lá. User -m. E aí você vai colocar o nome do usuário. Então, eu vou colocar aluno prova. Perfeito. Agora nós vamos colocar esse usuário na lista de usuário do Samba. Para isso, nós vamos utilizar o comando smb -a aluno prova, que é o usuário que eu criei. Perfeito. Aqui nós vamos criar então uma senha para esse usuário. Opa. Repetindo a senha. Perfeito. A gente adicionamos já esse usuário na lista de usuário do Samba. Agora então nós vamos reiniciar o nosso serviço Samba. Para reiniciar o nosso serviço Samba, nós vamos utilizar esse comando. Então vamos lá. Perfeito. Agora nós vamos verificar o status. Opa. Perfeito. Verificado o status, nós vamos agora acessar esse compartilhamento que nós realizamos aqui no servidor Linux com o Samba. Então vamos colocar aqui barra invertida 2 vezes. Vamos digitar o IP da nossa máquina. O meu, se eu não me engano, ele está como 92.168.0.253 ou 254, vamos ver. Lembrando que você precisa ter setado o IP na sua máquina virtual para que você possa acessar ela aqui, tá bom? No seu Windows, isso é importante, senão você não vai conseguir abrir depois o compartilhamento.
Se não foi 253, vamos ver se é 254. Vamos ver. Isso, é 254. Ó, aqui nós podemos ver que eu já tenho o diretório LD2 Noite P2, o comentário que eu fiz, professor Leandro Palha. Agora eu vou acessar. Esperar ele carregar. Bom, aqui tá pedindo então para mim entrar com o meu usuário e senha, aquele que eu defini lá. Então, aqui tá como usuário funcionário, não é o usuário funcionário que eu criei para poder acessar esse diretório, foi o usuário aluno prova. A senha que eu defini. Perfeito. Entrei aqui no meu diretório LD2 Noite P2. Aqui já está o meu arquivo TXT com o título que eu criei lá para ele, instruções prova. Agora nós vamos abrir para ver se vai aparecer o texto que nós colocamos lá. Aqui, perfeito. Instruções prova. Olá, aluno, seja bem-vindo. Fique atento às questões da prova, faça com calma e não colhe dos colegas. Boa sorte. Bom, gente, esse daqui foi o nosso compartilhamento simples utilizando o Samba, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo e até logo!